Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cálculo ao seu alcance e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e bastante usado em todo o cálculo 1, que é a função composta. Nesse vídeo nós vamos entender passo a passo de como montar, como calcular e como interpretar uma função composta, além de ver exemplos e exercícios práticos para fixar todo esse conteúdo. Antes da gente entender o que é uma função composta, nós precisamos lembrar o que é, afinal, uma função, não é? Que, bem grosseiramente, nós podemos dizer que é pegar um número, aplicar uma regra a ele e obter um resultado. E depois a gente vai ver o que acontece quando a gente tem duas funções e quer usar uma função dentro da outra, que é aí que surge a ideia de composição. Então, o que é uma função? Ela é uma relação entre dois conjuntos, né? Então, geralmente a gente chama de domínio, que é o conjunto de entrada, que são os valores que nós vamos ter para o x, e o contradomínio, que é o conjunto de saída, que seria o resultado da nossa função, não é mesmo? Que seria o y. E a cada valor de x produz exatamente um valor de y. E matematicamente, a gente pode falar que f é uma função que vai de a b, né? F de x seria a regra que transforma x em y. Então, aqui nós temos um exemplo simples, só para a gente entender mais ou menos como funciona uma função. E aqui nós temos f de x igual a 2x mais 3. Isso significa que a função ela vai pegar esse número x e vai aplicar exatamente isso. Ele vai multiplicar esse número por 2 e somar 3. Então, quando x for igual a zero, né, vai ficar 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Quando x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. E assim por diante, nós temos uma função, ok? Então, agora a gente vai entender o que acontece quando a gente precisa usar duas funções, ou seja, uma função dentro da outra, que aí entra a função composta. Agora, vamos entender como que funcionam as funções compostas, tá? A gente chama de função composta o resultado de aplicar uma função após a outra, né? Ou em cima da outra. E elas podem ser denotadas, podem ter essas seguintes formatações. Essa aqui, que a gente lê como f composta com g de x, e essa forma aqui, que a gente lê como f de g de x, tá bom? Ela pode aparecer dessas duas formas e significam a mesma coisa, né? Aqui ela significa que a gente está... A f, a função f, ela está do lado de fora, tá? E a g está do lado de dentro, tá bom? Que a gente consegue ver aqui, né? Seria f de g de x. Isso para todo x pertencente ao domínio de g, tal que g de x pertença ao domínio de f, tá bom? Então, g de x ela tem que estar dentro do domínio de f. Então, a gente vai aplicar a função a um valor e depois a gente pega o resultado e aplica a função f sobre ele. Então, vamos para o seguinte exemplo para que possamos entender o que a gente acabou de ler. Ele nos dá duas funções, seja f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado. E ele quer a f composta de g de x, né, que seria também f de g de x. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega o g de x e coloca dentro da função f, ou seja, no lugar do x, a gente coloca a g de x. Então, ficaria o seguinte, f de g de x seria 2, aqui, né, 2 vezes g de x, né, aqui o g de x, mais 3. Então, ficaria da seguinte forma, 2 vezes x ao quadrado, que é o g de x, mais 3. Ficaria 2x ao quadrado mais 3. É somente isso, é só a gente pegar a nossa função inicial e colocar a outra função dentro dela, no local onde a gente colocaria o x, ok? Então, vamos ver se a gente realmente entendeu isso e vamos trocar agora essas funções. Em vez de a gente fazer f de g de x, vamos ver como ficaria a g de f de x. O raciocínio ele vai ser o mesmo. No lugar do x, na nossa função g de x, nós colocaremos a nossa f. Ou seja, a gente vai pegar a g de x, que é essa função, e a gente vai colocar no lugar de x a outra função, a f de x. Então, ela ficaria da seguinte forma, 2x mais 3 ao quadrado. E se nós resolvermos essa potência, a gente vai ver que a gente vai chegar no seguinte resultado, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. E a gente acabou de perceber também que a composição de funções não é comutativa. Então, f de g de x
é diferente de g de f de x. Agora que nós já entendemos como funcionam as funções compostas, nós temos que começar a se atentar a algumas coisas, que seria o domínio. Nem sempre é possível a gente compor duas funções. O domínio da função composta ele depende das duas funções envolvidas. E para que f de g de x exista, o x deve pertencer ao domínio de g e o valor de g de x deve pertencer ao domínio de f. Então, aqui nós temos esse seguinte exemplo. F de x igual a raiz de x e g de x é igual a x menos 3. Então, agora nós temos o seguinte. F de g de x é igual a raiz quadrada de x menos 3. E para essa expressão existir, o que está dentro da raiz, né, ou seja, o radicando, precisa ser um número real. E a gente sabe que dentro de um conjunto de números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para que a função seja bem definida, o valor dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. E por isso a gente impõe a seguinte condição. X menos 3 necessita ser maior ou igual a zero. Passando o 3 para lá e mudando o sinal, né, nós temos que x tem que ser maior ou igual a 3. Então, o domínio dessa função, né, o domínio da composta, é fechado em 3 a mais infinito. E agora que a gente já entendeu como funcionam as funções compostas, vamos resolver a seguinte questão para verificar esse nosso conhecimento. Então, a nossa questão pede o seguinte. Seja f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado mais 1, ele quer a f de g de x e a g de f de x. Então, é o seguinte, vamos para A. Ela pede que a gente calcule f de g de x. Então, o que seria isso? Ele pede para a gente trocar o x pela função g. Então, aqui seria 2 vezes x ao quadrado mais 1 mais 3. Nós fazemos o chuveirinho aqui, né? Daria 2x ao quadrado mais 2 mais 3. Então, nossa f de g de x vai ser igual a 2x ao quadrado, né? 2 mais 3, mais 5. Tá? Aqui nós já resolvemos a questão A. A questão B, ela pede para a gente calcular g de f de x. Então, nós vamos fazer ao contrário, né? Na g de x, no lugar de x, nós vamos colocar a f de x. Então, aqui é x ao quadrado. Então, nós vamos botar a f de x, né? 2x mais 3 ao quadrado, como está aqui, mais 1. Então, é o seguinte, g de f de x é igual a... Para resolver isso, a gente tem que usar a regra do quadrado da soma de dois termos, né? Seria o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que seria 4 vezes 3, 12, 12x, mais o quadrado do segundo, né? Que seria 9. 9 com mais esse 1 que está aqui fora, 10. Então, nós já achamos a f de g de x e a g de f de x. E a nossa letra C, ela pede para a gente demonstrar que eles são diferentes. E como é que a gente faz isso? Só verificando as funções, a gente já consegue perceber que elas são diferentes para todos os valores de x. Para demonstrar isso, a gente pode aplicar valores para g de f de x e valores para f de g de x. Porém, a gente consegue verificar aqui que essas duas funções, o domínio é real, né? f de g de x, o domínio são reais, e g de f de x também são reais, porque não há nada que implique essa função, né? Seja uma raiz ou um quociente. Então, já com isso em mente, a gente pode verificar o seguinte. Como essas funções têm duas constantes, aqui seria mais 5 e aqui mais 10, a gente já consegue perceber que se a gente colocar zero aqui, aqui ficará 10, porque seria 4 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 10, seria 10. E aqui ficaria 5. Isso já prova para a gente que são diferentes. Então, a gente só precisa provar isso. Então, a gente só precisa fazer isso. Vamos fazer f de g de 0, que seria 2 vezes 0 ao quadrado mais 5, que vai dar igual a 5. E g de f de 0,
que vai dar 4 vezes 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0, mais 10, que vai ser igual a 10. Então, aqui, a gente já prova que elas são diferentes, tá bom? E provando assim que nem sempre f de g de x vai ser igual a g de f de x. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e peço que considere se inscrever em nosso canal, pois temos diversos vídeos de cálculo 1 e tópicos de matemática. E no próximo vídeo traremos mais questões de função composta para que possamos ver como isso cairia em uma prova, por exemplo.